Seja sincero comigo por um segundo. Você já esteve na frente de alguém que você gostava e simplesmente travou? Falou algo meio estranho. Ou pior, não falou nada. E depois ficou revivendo aquele momento na cabeça como se pudesse voltar no tempo e fazer diferente. Mas aqui vai a parte que ninguém te conta. Não é falta de assunto, não é aparência e também não é sorte. Na real, você só não entendeu o jogo ainda, porque se aproximar de alguém não é sobre impressionar. É sobre como você faz a pessoa se sentir. E a maioria erra exatamente aqui. Não porque é ruim nisso, mas porque ninguém nunca ensinou os sinais certos, sinais pequenos, quase invisíveis, mas que mudam completamente a forma como alguém te vê. E quando você entende isso, tudo começa a ficar mais fácil. 1. O erro que te afasta sem você perceber. Antes de tudo, você precisa entender isso. Você não afasta alguém sendo você mesmo. Você afasta alguém tentando parecer perfeito, tentando impressionar, tentando falar certo o tempo todo. Isso cria distância, porque não parece real. E o cérebro humano detecta isso na hora. A pessoa pode nem saber explicar, mas ela sente. E quando isso acontece, a conexão simplesmente não acontece. 2. O efeito da presença. Quanto mais você aparece, mais ela gosta. Eu sei que você já ouviu isso. Se faça de difícil, some um pouco. Deixe a pessoa correr atrás. Na teoria parece inteligente. Na prática, quase sempre dá errado. Porque a psicologia mostra o contrário. Quanto mais alguém te vê, mais familiar você se torna. E quanto mais familiar, mais confortável. E conforto gera conexão. Isso se chama efeito da exposição. O cérebro gosta do que reconhece. Então, ao invés de sumir, apareça, mas de forma natural, nos mesmos ambientes, nas mesmas conversas, nos mesmos espaços, sem forçar, só sendo presente. Com o tempo, a pessoa começa a te associar com algo positivo. E isso acontece, sem ela perceber. 3. O detalhe-se que cria conexão instantânea. Agora presta atenção nisso, porque é simples, mas poderoso. O nome da pessoa. Sim, falar o nome dela, mas de forma natural. Quando alguém escuta o próprio nome, o cérebro ativa uma área ligada à identidade. É como se dissesse, isso é sobre você, isso importa. E isso gera conexão imediata. Mas aqui está o segredo. Não é repetir o nome toda hora. É usar no momento certo, no meio da conversa, de forma leve. Isso cria proximidade, sem parecer forçado. 4. O truque que faz a conversa fluir sozinha. Você já percebeu que algumas conversas simplesmente fluem e outras parecem um interrogatório? A diferença está em algo que você provavelmente já faz, mas sem perceber. Espelhamento. Quando você ajusta sua energia com a da outra pessoa. Se ela fala mais devagar, você desacelera. Se ela se anima, você acompanha. Se ela se inclina, você também. Isso não é imitar, é sincronizar. E quando isso acontece, o cérebro da outra pessoa interpreta como: essa pessoa é parecida comigo. E nós, naturalmente, gostamos de quem parece com a gente. 5. O erro que parece certo, mas te coloca na friend zone. Esse aqui é perigoso, porque parece a coisa certa a fazer. Você tenta agradar, fazer tudo pela pessoa, ser sempre disponível, sempre gentil, sempre presente. Mas isso pode te colocar exatamente no lugar errado, porque você vira previsível e o cérebro não valoriza o que é fácil demais. Agora olha isso. Existe um princípio chamado efeito Ben Franklin, e ele diz o seguinte: as pessoas tendem a gostar mais de quem pede ajuda do que de quem ajuda o tempo todo. Estranho? Nem tanto. Quando alguém faz algo por você, o cérebro precisa justificar. E a justificativa é simples. Eu devo gostar dessa pessoa. Então, ao invés de tentar impressionar, deixe a pessoa investir também. Peça algo pequeno, uma opinião, uma ajuda, uma sugestão. Isso cria envolvimento. E envolvimento cria conexão.
6. O poder da imperfeição. Agora vem um dos mais fortes, e quase ninguém usa: vulnerabilidade. Você acha que precisa parecer perfeito, que não pode errar, que não pode falhar, que precisa impressionar o tempo todo. Mas isso faz o efeito contrário, porque não parece real. Agora pensa comigo: quem é mais fácil de gostar? Alguém perfeito ou alguém real? Existe um efeito psicológico chamado efeito pratfall, que basicamente mostra isso. Quando uma pessoa parece competente, mas comete um pequeno erro, ela se torna mais agradável, porque parece humana. Então, da próxima vez que algo der errado, não tenta esconder, não tenta corrigir desesperado, só assume, ria, seja leve. Isso quebra a tensão e aproxima, muito mais do que tentar acertar sempre. 7. O segredo que ninguém percebe. Agora junta tudo isso: presença, conexão, sincronia, naturalidade. E você começa a perceber uma coisa: não é sobre conquistar alguém, é sobre não atrapalhar o processo. Porque quando você para de forçar, quando você para de tentar impressionar, quando você começa a prestar atenção de verdade, as coisas começam a acontecer sozinhas. A verdade é que a maioria das pessoas não perde alguém por falta de interesse. Perde porque envia os sinais errados, sinais de pressão, de insegurança, de esforço demais. Mas quando você entende o jogo, quando você aprende esses pequenos detalhes, você para de correr atrás e começa a atrair naturalmente. Porque no final, ninguém se aproxima de alguém perfeito. As pessoas se aproximam de quem faz elas se sentirem bem,